Charlotte, eu sou cirurgião dentista, especialista no atendimento a pacientes críticas, estética e reabilitação oral. Hoje nós vamos falar sobre uma das partes da higiene bucal, a parte que eu considero uma das mais importantes, que é o uso do fio dental. Tá? Essa parte em específica eu considero muito importante que a gente fale dela de uma maneira bastante detalhada, porque eu observo que os pacientes fazem o uso errado do fio dental. Eu sempre pergunto para os pacientes na consulta inicial, na consulta de limpeza, se eles usam o fio dental. E só pelo olhar eu já brinco com eles, né? Já falo, já sei, uso o fio dental só para tirar aquele pedaço de picanha do vão dos dentes, né? E eles já dão aquela risadinha, porque na grande maioria dos casos, infelizmente é verdade, os pacientes usam o fio dental só para tirar alguma coisa que eles sentem, um pedaço de carne, alguma coisa que eles percebem no vão dos dentes. E até mesmo para aqueles pacientes que usam o fio dental com mais frequência, eu percebo que eles não usam o fio dental da maneira correta. Então sempre que eu mostro a utilização do fio dental, eles me falam, nossa doutor, eu nunca passei o fio dental da maneira correta. Então, por isso mesmo, eu gosto de mostrar, muito bem mostrado, explicar certinho, porque não é só passar o fio dental, é muito importante passar o fio dental da maneira correta, senão a gente não consegue uma saúde periodontal adequada. Então hoje a gente tem aqui no consultório uma paciente bastante especial, no caso a minha secretária, ela está aqui para a gente fazer uma demonstração da utilização do fio dental. Então vamos lá. Bom, inicialmente a gente sempre começa com um pedaço grande de fio dental, né? Então eu sempre pergunto para os pacientes, e aí, o que vocês acham desse tamanho de fio dental? Né? Todos eles me falam, nossa, é enorme, né, doutor? A grande maioria usa pedaços bem pequenos, né, assim ou menores. E aí, quando eu mostro um pedaço grande como esse, todos acabam se surpreendendo, mas logo vocês vão perceber por que tem que ser um fio grande como esse. Então, vamos lá. A gente sempre começa por uma ponta do fio e o resto todo do fio fica solto. Pode abrir um pouquinho mais. Então, quando a gente usa o fio dental, a gente limpa um dente de cada vez. Como assim? Então, ó, os dois lados do fio estão abraçando um dos dentes. Então, a gente abraça o dente. A gente desliza o fio dental, faz um movimento de vai e vem para lustrar a superfície do dente. E o segredo está aqui, ó. Entrar com o fio dental lá dentro da gengiva. Se o fio dental não entrar lá dentro da gengiva, não está sendo suficiente a higienização. A placa bacteriana que causa inflamação gengival, ela está dentro da gengiva e não fora dela. Então passei de um lado, agora eu abraço o fio dental do outro lado, abraço o dente do outro lado, né? Então os dois lados do fio abraçando o outro dente, movimento de vai e vem para lustrar a superfície do dente e agora olha lá, levo ele lá dentro da gengiva. Então eu não faço força para o fio dental entrar dentro da gengiva, eu apenas conduzo ele e ele entra lá dentro da gengiva, porque é um espaço natural. Da mesma maneira que o fio dental entra dentro da gengiva, o resto de alimento também entra. Então olha só aqui, ó, a placa saindo aqui de dentro. O paciente já tinha escovado, já tinha higienizado, já tinha passado o fio, mas quando o doutor passa da maneira correta, ainda sai um pouco de sujeira. O fio dental aqui está branquinho, parece estar limpinho, mas na verdade ele está cheio de bactérias. Então a gente enrola e passa um pedaço limpo do fio no próximo vão. Então mesma coisa, a gente abraça um dos dentes, faz o movimento de vai e vem para lustrar a lateral do dente, a superfície dele, e conduz ele lá dentro da gengiva. De um lado, agora a gente abraça o outro lado, o outro dente, movimento de vai e vem, conduz ele lá dentro da gengiva, tirou, enrolou o fio. Próximo vão. Então, de um lado. Então, assim, a gente sempre observa, olha só, que sai um pouco de resto de alimento. De um lado, abraçou do outro lado, tira e enrola. Por que eu não posso passar o mesmo pedaço do fio em todos os dentes? Cada vão desse tem uma colonização bacteriana diferente. Então, se eu venho aqui e passo o pedaço de fio dental aqui,
eu pego as bactérias desse vão e passo elas para esse vão, e depois para esse. Cada vão tem uma colonização bacteriana diferente, e a gente sempre tem um vão que está mais inflamado que o outro. Aí a gente pega as bactérias de um vão que está inflamado e sai distribuindo essas bactérias para os outros vãos. Daqui a pouco estão todos os vãos inflamados. Então por isso que a gente passa um pedaço limpo de fio dental em cada vão. Agora vamos continuar aqui, no próximo vão. Passou de um lado, passou do outro, tira e enrola. E assim a gente vai. De um lado, de outro, tira e enrola. Nos dentes que ficam mais para trás tem um segredinho. Então quando a gente entra com fio, o dente que fica mais para frente é fácil, é só fazer assim. O dente que está para trás, o segredo é colocar a ponta dos dedos próximos ao dente, para a gente conseguir empurrar e levar o fio dental lá em cima. Olha como entra dentro da gengiva o fio dental aqui. Lá em cima e tirar. Se eu não pôr os dedos próximos, eu não consigo fazer o fio dental abraçar. Se eu ficar com o dedo longe, como é que eu vou conseguir fazer ele abraçar o dente lá de trás? Então o dedo tem que estar próximo ao dente. Tirou, enrolou. Próximo vão, passei no da frente, empurrei, passei no de trás, tira e enrola. Outra coisa, outro lugar que tem que passar, atrás do último dente. Passou atrás do último dente, para o fio dental entrar lá dentro da gengiva, tirei, enrolei. Agora vamos continuar, vou passar aqui um pouco mais rápido, apenas para vocês verem como que pode ser tranquilo. De um lado, do outro, tira e enrola. Entrei de um lado, do outro, tira e enrola. De um lado, do outro, tira e enrola. De um lado, do outro, tira e enrola. E assim a gente vai. Ah, dá trabalho passar o fio dental do jeito certo? Dá um pouco mais de trabalho, sim. Mas o resultado é muito melhor do que se não fizer dessa maneira. Agora vamos para os dentes de baixo. Mesma coisa, a gente entra com o fio dental, abraça, então aos dois lados do fio, abraçando apenas um dos dentes, movimento de vai e vem, para o fio dental lustrar a superfície dos dentes e entrar com o fio dental lá dentro da gengiva. De um lado, do outro, tirou, enrolou o fio. Um pedaço limpo no próximo vão. De um lado, do outro, tira e enrola. De um lado, do outro, tira e enrola. De um lado, do outro, tira e enrola. E assim a gente vai, olha só. O resto de alimento. E aquele fio dental enorme já acabou. E a gente ainda não terminou. Então vamos pegar um pedaço de fio novo. Então, atrás do último dente, aqui no caso é um implante. Nos implantes a gente tem que entrar lá dentro da gengiva, lá no fundo mesmo. Muito mais que nos dentes naturais. Então, ó, um pouco de sangramento aqui. Então, lá dentro de um lado, lá dentro do outro, tira e enrola. Lá dentro de um lado, dentro do outro, tira e enrola. Então, ó, esse movimento de abraçamento é extremamente importante, porque se a gente fizer o movimento comum que os pacientes fazem, vou mostrar aqui como um exemplo, que não fazem esse movimento de abraçar, né? Você entra com ele reto e forçar lá para cima, ele vai bater bem na papila, que é essa gengivinha que tem aqui, e o fio dental não vai entrar lá dentro. Então precisa abraçar, porque daí o fio dental entra rente ao dente e chega lá dentro da gengiva. Então tem que fazer esse movimento de abraçar o dente. Então vamos finalizar aqui, de um lado do outro, tira e enrola, de um lado do outro, sempre fazendo vai e vem, para lustrar a lateral do dente. De um lado do outro,
de um lado, do outro, atrás do último dente. E assim a gente termina. Outra coisa que sempre me perguntam é se tem que escovar os dentes antes ou depois de passar o fio dental. Eu penso da seguinte maneira: se passar o fio dental antes de escovar, às vezes os dentes estão todos sujos, cheios de placa, aquelas massinhas. Aí você vai e passa o fio dental antes de escovar, aquelas massinhas podem entrar lá dentro da gengiva. Então, eu indico o paciente primeiro escovar, limpar bem os dentes por fora e depois passar o fio dental, porque aí você só vai tirar a sujeira e não levar a sujeira para dentro. Outro detalhe bastante importante é na hora de remover o fio dental. Bom, pensando naquele princípio de não passar o mesmo pedaço de fio de um vão para o outro, se depois que a gente entrar com o fio, na hora de tirar, a gente tirar dessa maneira, a gente vai contaminar todo o fio. Então, a maneira certa de tirar sempre é assim, né? Entrou, passou de um lado, do outro e tira dessa maneira, nunca puxando o fio. Eu falo isso porque às vezes alguns pacientes me perguntam: doutor, certo não é tirar o fio puxando? Eu falo: não, de jeito nenhum. Em função com essa a mesma justificativa, para a gente não contaminar o fio com bactérias, a gente sempre tira ele puxando. O que a gente consegue descobrir em relação à saúde periodontal usando o fio dental? Se a gente passa o fio dental e percebe da maneira correta, né, entrando na gengiva, sem o fio dental escapar e machucar, e a gengiva sangrar, é porque tem algum problema, provavelmente uma gengivite, tem alguma inflamação gengival. Então, é um sinal de alerta. Outra coisa, se a gente passa o fio dental ali lustrando a lateral do dente e o fio dental desfia, pode ser sinal de alguma cárie ou de alguma desadaptação, de alguma restauração, de algum problema que também justificaria ir no dentista para fazer uma avaliação. Vocês acabaram de ver o tanto que é importante não só o uso do fio dental, mas você utilizar ele da maneira adequada. É muito comum os pacientes também me relatarem que durante o uso, né, dessa maneira adequada, falam: doutor, mas quando eu passo o fio dental dessa maneira, minha gengiva sangra. Ou quando eu uso o fio dental dessa maneira, minha gengiva dói. E o que eu sempre digo para eles é o seguinte: olha, a gengiva dói porque ela não está acostumada. Então, use o fio dental da maneira certa, que daqui a alguns dias essa dor vai melhorar. Ou então, em relação ao sangramento, é comum eles falarem: doutor, passei e sangrou, aí eu parei de passar, né? Porque passei e está sangrando. E na verdade é o contrário. Se você passou o fio dental da maneira certa e a gengiva sangrou, é sinal que você tem ali pelo menos uma gengivite. E aí, para resolver, para tratar essa gengivite, você tem que usar o fio dental. Então você passa o fio dental no primeiro dia, sangra, no segundo dia sangra, no terceiro já deve estar sangrando menos, lá pelo quarto, quinto dia esse sangramento deve parar. Então, usou o fio dental, sangrou a gengiva, tem que usar o fio dental mais ainda, tem que focar nesse vão que está sangrando e usar o fio dental dele, às vezes até mais de 1, 2, 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia deve usar o fio dental? Uma vez por dia é o suficiente, diferente da escovação, que a gente deve escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. O fio dental, uma vez por dia, é o suficiente. De preferência à noite, antes de dormir, que é um período que a gente fica de boca seca, sem salivar. A saliva é o principal protetor bucal, né, contra as bactérias, contra a cárie. Então, de preferência, usar o fio dental antes de dormir. Então, não só o fio dental, como os outros meios de higienização, como a escova de dente, a pasta, também são muito importantes. E vou deixar aqui uma chamada para o próximo vídeo, que eu vou falar bastante sobre esses outros mecanismos de higiene bucal, tá bom? Muito obrigado, agradeço aqui de coração pela audiência. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, curta o nosso canal, se inscreve e até breve. Obrigado.